E a Elaine Araújo, ela perguntou aqui qual a sua opinião sobre a ideologia de gênero. Então, eu não tenho uma opinião. A Bíblia tem fundamento sobre. Ninguém quer ouvir minha opinião. Minha opinião não vai mudar nada. Vamos ser sinceros. Qual que é a opinião, sei lá, do Papa em relação a isso? Qual que é a opinião? Bom, se a gente está falando de opinião ou opiniões, elas são pessoais. Então, em primeiro lugar, a minha opinião não define a igreja. Eu não sou quem constrói as doutrinas da igreja cristã ou da igreja evangélica, ou nem da minha igreja. Eu só prego o que a Bíblia diz. Segundo uma fundamentação bíblica, a Bíblia fala, por exemplo, sobre tipos de comportamento ou de condutas que nos tiram acesso ao reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. E aí fala, entre várias coisas, a respeito de pessoas que têm uma conduta, um relacionamento sexual, por exemplo, homoafetivo. Mas também fala de idólatras, também fala de mentirosos, também fala de adúlteros. O problema é que, às vezes, a gente se pega em um pecado e a gente não fala sobre todos eles. Segundo a fé cristã, alguém que tem essa escolha sexual, essa conduta sexual, não vai herdar o reino, assim como um homem hétero adúltero também não. Assim como um ladrão hétero também não. Então, eu acho que a gente parou para falar muito sobre uma questão sexual, quando na verdade existe uma conduta de santidade proposta pelo Evangelho. André, eu não concordo. Tá tudo bem. Até porque se você não acredita, por exemplo, em salvação, o que te agride falar que segundo a Bíblia isso aqui não te leva para o céu se você não acredita em céu? Se segundo a Bíblia isso aqui fala a respeito de um mandamento de Deus se você não acredita em Deus? Então, eu tenho visto um desafio que a gente está vivendo hoje, e que eu acho que ele vai só aumentar, talvez em algum momento cesse, a gente vá para uma outra agenda, mas o desafio de hoje é, muita gente quer tratar uma questão de respeito e tornar isso um privilégio. Então, por exemplo, André, você precisa respeitar, cara, vai muito além. Não é nem sobre respeitar ou não respeitar, não tem a ver comigo, eu não tenho ingerência sobre a vida do outro, eu não tenho domínio sobre a vida do outro, o outro não precisa nem... Cara, você concorda ou não concorda? Você não precisa da minha concordância. Tanto faz. A vida é sua, a escolha é sua. Agora, na igreja que eu lidero, a fé cristã que eu exerço, a doutrina que o evangelho que a gente usa como pauta de vida, fala a respeito de algumas coisas. Então, quando eu falo sobre fundamentos da fé e sobre uma conduta de santidade, isso aqui fere a santidade de Deus segundo a doutrina e a fé cristã. Ponto. Agora, tratar como privilégio, eu acho complexo. Quando essa agenda começa a tentar interferir, por exemplo, na forma como a gente exerce a nossa fé, isso é complexo. Você não pode mais dizer que isso é pecado. Por quê? Porque eu me sinto constrangido. Complexo. Imagina se em algum momento a gente não puder falar que adultério é pecado, porque alguém que é adúltero se sente ofendido. Se não puder falar mais que roubo é pecado, porque alguém que rouba se sente ofendido. A gente vai falar sobre o quê? Então, esse privilégio a ponto de querer interferir na doutrina religiosa, isso é uma loucura. Cara, eu acho isso uma loucura. Eu acho um abuso e um excesso de força. Então, na busca por termos igualdade, vamos dizer assim, esses privilégios começam a gerar desigualdade. Porque vamos imaginar, tá? Se dentro de uma religião afro, por exemplo, você tem pré-requisitos para que alguém se torne um sacerdote dentro da religião afro. Você tem pré-requisitos para que alguém se torne sacerdote dentro do judaísmo e dentro de várias outras religiões ou, enfim, sistemas de crenças. Não dá para, porque a gente está contra o racismo, defender, por exemplo, um privilégio de que todo negro pode se tornar um líder ou um sacerdote em qualquer religião porque ele não pode ser discriminado porque é negro. Você não pode quebrar uma série de sistemas de crenças para dar um privilégio para uma classe que você quer, de alguma forma, tornar igualitária. Então imagina, você não pode falar mais sobre homossexualismo ou homoafetividade no púlpito da sua igreja. Você é obrigado a fazer um casamento mesmo que você não concorde com aquela conduta. Você é obrigado... Aí a gente excedeu o limite. Na busca por igualdade, a gente começou a se tornar desigual. Pastor, tem várias coisas que você falou. Eu não entendi do negro das culturas afro. Vamos lá. Sistema de cotas, por exemplo. De ter que ter... Imagina se a gente estabelece cotas para tentar, dentro de algo que aconteceu ao longo da história, a gente tentar trazer uma redenção social, cultural ou racial.
Então vamos botar cotas nas religiões. Entendi. É porque É a mesma tem a ver coisa com com- chamado, tem a ver com outra coisa. Você concorda que existe um sistema dentro de cada religião? Sim. Então, não, no nosso caso, não, você tem que fazer um seminário teológico. Claro. Não, claro. mas agora a lei tanto exigiu que e tanto tem uma faz se cota ele- de 10% tanto de faz- negros que não precisa e de homossexuais que vão poder se tornar pastores. Faz sentido esse tipo de interferência? Não faz. Mas quando a gente começa a tornar uma busca por igualdade uma plataforma para privilégios, pode chegar nesse momento. Então, eu entendo quando você fala, pô, dentro da minha religião, eu não sou obrigado a fazer um casamento homoafetivo. Sim. Você tá falando que não condena, por exemplo, o homossexual por ele ser homossexual. Só que ele, segundo a Bíblia, ele tá condenado? Segundo a Bíblia, sim. Mas e se ele não consegue? Ele é aquilo, e aí, o que que faz? Como que ele faz? Imagina se a gente usar esse mesmo pressuposto para quem adultera. Mas é diferente, Mas por que é adulterar é uma diferente? opção. Eu tô optando Mas em e se ele não ser consegue? adúltero. E se ele não consegue? É uma patologia. Dá pra tratar, mas a homossexualidade não dá pra tratar. Não tem. Vou no médico e Ó, tomo uma. Eu jamais usaria a palavra tratamento, em primeiro lugar, porque a militância vai dizer que eu proponho uma cura. Cura gay, exatamente. Não é uma doença. Logo, não tem a ver com tratamento. É uma conduta. É uma escolha. Logo, tem a ver com mudança de escolha, de conduta. Mas você eu acha não quero- possível? Eu acho possível, não só acho, como conheço pessoas que eu pastoreei. Por exemplo, tem um jovem que a gente discipulava quando era líder lá em Cabo Frio. Eu sei que E tem ele, experiência, ele né? falava, ele abriu o coração pra gente, a gente via nele trejeitos, a gente não sabia se ele tinha essa escolha ou não, mas ele tinha trejeitos. Um dia ele se abriu e falou, ele e minha esposa, eu tenho desejos homoafetivos, eu não gostaria de ter, tem pessoas que gostariam de ter e tem, e é um direito dela. No caso dele, eu não gostaria de ter, mas eu fui abusado pelo meu irmão quando eu tinha, não lembro, 8 anos. E desde então eu comecei a achar que o prazer eu só vou ter se for com outra pessoa do mesmo sexo. Mas eu não quero pensar assim, eu não quero desejar isso. Mas hoje é como eu sinto e é como eu penso. E o que eu posso fazer? Bom, se você não quer, tem um projeto chamado Missões Avalanche. E esse projeto fala justamente sobre isso. Eu acho que você pode se descobrir na sua identidade em relação a isso. Não, perfeito. E ele Quando foi. Quando a pessoa E quer. aí ele falou, cara, quer saber? De fato, eu não quero. E ele venceu. E ele falou, cara, eu vou seguir o celibato. Eu sempre vou lutar com esses pensamentos e desejos. Mas eu... Exato. Porque sempre, igual... Então. Mas aí é porque hoje a agenda e essa militância é tão complexa. Se eu for dar um exemplo, como eu vou dar aqui. Cara, é igual uma pessoa que tem problema com drogas. Então você está comparando alguém com drogado. Não. O que eu estou dizendo é a dificuldade de quebrar hábitos. A dificuldade de mudar a conduta. Alguém que tem, por exemplo, adicto. Cara, tem gente que fala, eu era alcoólatra, por exemplo. Eu parei de beber, mas todos os dias eu luto com isso. Sim. Se eu sentir o cheiro, eu luto com isso. Então, existem vários tipos de mudança de conduta e comportamento que você vai precisar sempre lutar com isso. André, mas eu não quero lutar. Então se entrega e vai ser feliz. Agora, se me perguntar, segundo o fundamento da fé cristã, o que a fé cristã, o que a Bíblia diz isso. Mas eu não ligo para a Bíblia. Então tá tudo bem. Então, próximo assunto, vamos embora. O problema é que no intuito de querer caber sem abrir mão de uma conduta, muita gente quer flexibilizar fundamentos. Só que vamos lá. O que a Bíblia diz? Que se eu reconheço Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, as coisas velhas passaram e em Jesus tudo se fez novo. Fala a respeito da morte da velha vida para o nascimento de uma nova vida. E essa nova vida exige uma nova conduta. Então, se você pecava, não peque mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais. Essa é a sua jornada. Tudo isso vai ser fácil? Não, algumas vão ser difíceis. Para alguns, não mentir é difícil. O caráter dele foi construído assim. O pai dele mentia em casa, a mãe dele mentia em casa. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô falando de exemplos que eu já ouvi. Pastor, eu sou advogado e tem coisas que eu falo que, na verdade, eu sei que não é bem assim, mas eu preciso. Cara, é uma linha tênue, é um desafio, mas faz parte da sua jornada. Você vai ter que o tempo inteiro mensurar. Isso aqui fere a santidade de Deus, não fere isso aqui. Agora, querer propor
que o evangelho agora não gera em nós nenhum desconforto ou mudança de conduta ou mudança de mente, é esvaziar o evangelho da proposta que ele tem. Qual que é a proposta do evangelho? Renascimento, redenção, novidade de vida, nascer de novo. E para isso eu preciso fazer todas essas coisas. Lembra do jovem rico que a gente falou? Sim. Cara, vende tudo e me segue. Porque a riqueza para aquele jovem poderia ser um problema. Não quero, tá tudo bem. Jesus não condenou, não falou, cara, você não quer? É uma escolha sua. Mas não é a mesma coisa com a prostituta? A mesma coisa. Que o pessoal tá apedrejando com o pastor ela... corrupto, é a mesma coisa. Com o pastor adúltero, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ninguém tá livre dessa exigência ou expectativa, vou dizer assim, de santidade. É por isso que é um desafio que cada um de nós tem que enfrentar. Agora... É que eu não imagino Jesus condenando uma pessoa por esse tipo de ação, sendo que ele sabe que do coração dela ela é uma pessoa boa e só faz o bem. Eu não consigo imaginar esse Jesus. Então, olha só. Primeiro ponto. Bondade é muito relativa, né? O próprio Jesus, quando dizem que é bom, ele fala, não, bom é o Pai. Se Jesus fala, não, bom é o Pai, bondade é relativa. Bondade segundo qual critério? Segundo o critério de uma conduta social. Socialmente eu sou bom, eu sou um vizinho legal, tá? Então isso é bom. Ajuda as pessoas. Eu ajudo pessoas, então nesse aspecto isso é bom. Não, eu faço doações para instituições, então nesse aspecto isso é bom. Mas a bondade, segundo uma conduta de santidade, não é só fazer coisas boas, porque isso são atos de justiça social. A Bíblia diz que o homem não pode justificar a si mesmo através de atos de justiça, mas através de uma justiça que vem de Deus. A Bíblia diz, aquele que não cometeu pecado, Jesus, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não fez pecado, ele recebeu o pecado. Nós não somos justos porque fizemos atos de justiça, nós recebemos a justiça de Deus. Então, segundo o evangelho que a Bíblia propõe é o seguinte: tudo que tem de bom em mim não tem a ver comigo. Eu recebi de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não construo fé, eu não gero fé, eu não compro fé. Eu recebo fé ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você ama o seu filho, você só tem amor para dar porque Deus te deu amor primeiro. Você ama a sua mulher, você só tem amor para dar porque Deus te deu primeiro. Então, quando eu parto desse entendimento que tudo que eu tenho de bom Deus me deu e que tudo que tem de mal tem a ver com a minha carne, eu preciso cada dia mais dar menos acesso às obras da carne e perseguir mais o fruto do Espírito. A Bíblia diz, em relação às obras da carne, o fruto do Espírito. Obras da carne, inveja, luxúria, lascívia, ira. O fruto do Espírito, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então a bondade como fruto do Espírito está ligado a alguém que nasceu de novo no Espírito. Então você pode ter uma bondade, segundo o que a Bíblia diz que é uma bondade espiritual, e você pode ter uma bondade, segundo o que a sociedade diz que é uma bondade social. O que é uma bondade social? Eu estou usando o termo que estou criando agora, entre aspas. É quando você preenche pré-requisitos sociais. Ser cordial, ser cortês, isso é uma conduta moral. Eu tô falando de pureza do coração mesmo. Então, isso, segundo a Bíblia, precisa ser fruto de um novo nascimento. Um coração puro. E não passa por aceitar a pessoa como ela é. Então, o projeto de Deus nunca foi aceitar você como você é. Senão Jesus não precisava ter vindo. Por que Jesus veio? Para que morra quem você é e possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Por que tem um novo nascimento? Senão você... Então, assim, o maior engano que a gente tem ouvido e muita gente aceitado hoje. Deus te aceita do jeito que você é. Não, Deus não te aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você está. E Ele quer te levar para um lugar onde você vai se tornar aquilo que você de fato é. Então, cara, o pecado, as experiências, os traumas me tornaram uma pessoa. Aí Deus recebeu esse André. Deus, eu bebo até ficar bêbado. Tudo bem, eu te recebo assim. Mas eu não quero que você viva assim, filho. Deus, eu amo transar com várias mulheres. Tudo bem, eu te recebo assim.
mas não é o que eu quero pra você. Peraí, tá falando de você? Tô falando de mim quando eu me converti. Não. Vocês conversaram antes aí? Ou não? Ele abriu um pouco ali na hora. Tá bom, só pra saber. Mas não é o que eu tenho pra você. Deus, imagina, eu tô falando da minha conversão, quando eu tive um encontro com Deus. Então o que você tem pra mim? Eu tenho uma esposa pra você. Eu tenho uma mulher pra você. Eu não quero que você viva embriagado. Vou dar um exemplo, tá? André, você toma vinho? Eu bebo vinho. Pontualmente. O que eu tô falando agora vai ser escândalo pra uma galera. Pra algumas doutrinas e algumas igrejas, talvez, cara, nem vou ouvir mais, André. Por quê? Porque na minha doutrina não pode nem beber vinho. Tá tudo bem. Eu respeito e eu entendo, tá tudo bem. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. A última ceia foi sendo com cálice de vinho. A nova aliança é representada através de um cálice de vinho. Então, beber uma taça de vinho, eu acho que não é um problema. Agora, viver embriagado, me embriagar, eu acho que isso é um problema. Isso fere a santidade de Deus. Então, desde que eu me converti, eu nunca mais me embriaguei. Desde que eu me converti, eu nunca transei com nenhuma outra mulher, senão a minha esposa. Sou casado, vou fazer 15 anos. Ela é minha única mulher. Então, num juízo de valor, alguém vai dizer, cara, mas eu não acho que você é melhor do que eu. No juízo de valor social, não, tá tudo bem. Mas se a gente for falar segundo os pré-requisitos da jornada de fé, é o mínimo necessário, por exemplo, para fazer o que eu faço. A Bíblia diz que um presbítero, um obreiro aprovado, ele é um homem de uma só mulher, não é muito dado ao vinho. Ele precisa conduzir bem a palavra da fé, ele precisa manejar bem a palavra, precisa governar a sua casa para que possa liderar uma congregação. Então, cara, eu não quero seguir esses pré-requisitos, então você não pode viver isso aqui dentro da jornada de fé cristã, por exemplo. Eu quero frequentar uma igreja. Não tem problema nenhum. Pode frequentar aí? Problema nenhum. Você não vai ser uma liderança dentro da igreja. Entendi. Mas você pode frequentar. Cara, eu tenho pessoas que frequentam a nossa igreja há anos que têm uma relação homoafetiva e não querem abrir mão. Sério? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de falar? Eu continuo pregando. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Essa era a minha dúvida. Não, sabe qual é o problema, se existe Vilela? Um preconceito, se existe uma... Vilela, o problema é o seguinte, cara. Não, se eu tivesse um preconceito com uma pessoa que tem uma relação homoafetiva, eu também teria que ter um preconceito com alguém que tem uma relação adúltera. Só que o problema é o seguinte, a gente não vê em Jesus um preconceito. A não aceitação da conduta é diferente de você ter um preconceito ou você tá fechado para se relacionar com essa pessoa.